Você já ouviu falar de alguém que sobreviveu a um naufrágio? E se eu te disser que uma mulher sobreviveu não a um, mas a 3 dos maiores desastres marítimos da história? Sim, 2 naufrágios e outro acidente, incluindo o naufrágio mais famoso de todos, o Titanic. Conheça Violet Jessop, também conhecida como Senhora Inafundável. Nascida na Argentina em 1887, Violet Jessop foi uma comissária de bordo e enfermeira que ganhou notoriedade após sobreviver a 3 grandes acidentes de navios da história, sendo eles o RMS Olympic em 1911, o RMS Titanic em 1912 e ao HMHS Britannic em 1916. A mais nova de 9 filhos, Violet contraiu tuberculose ainda na infância, e os médicos previam que a criança só teria alguns meses de vida. Porém, assim como Violet fez diversas vezes em sua vida, ela sobreviveu. Após a morte de seu pai, a família de Jessop foi à Grã-Bretanha, onde sua mãe consegue um emprego de hospedeira de bordo. A mãe de Violet começou a sofrer com problemas de saúde, o que fez com que ela tivesse que largar a educação e começar a trabalhar como hospedeira, assim como a mãe. Ela então trabalhou primeiro na Royal Mail Line e, em seguida, na White Star Line, uma companhia de navegação que fabricava algumas das mais luxuosas embarcações do início do século XX. Sua história com acidentes de navio começa em 1911, em sua primeira viagem, quando ela estava a bordo do gigante RMS Olympic, o maior navio civil do mundo naquela época. Olympic foi a primeira embarcação da classe Olympic, de transatlânticos, seguido pelo RMS Titanic e o HMHS Britannic. Violet Jessop trabalhava como comissária de bordo, e tudo parecia normal, até que o Olympic se encontra de frente com o navio de guerra HMS Hawke. Apesar dos esforços do capitão do Olympic tentando manobrar o navio, o Olympic acabou colidindo e assustando todos que estavam a bordo. Mesmo com o grande impacto, o Olympic conseguiu retornar ao porto, e felizmente não houve feridos. Esse então foi o primeiro encontro de Violet com os perigos no mar, mas estava longe de ser o último. Um ano depois, em 1912, Violet embarcou em outro navio lendário, o RMS Titanic. Era o irmão do Olympic, porém mais luxuoso e com capacidade para mais passageiros. Era para ser uma das maiores viagens da história. Assim como muitos daqueles que estavam embarcando, ela acreditava estar no navio mais seguro do mundo. Afinal, o Titanic era inafundável, ou pelo menos era isso que todos pensavam. Os primeiros dias de viagem foram até tranquilos, mas o fim dessa história todo mundo já conhece. O Titanic colidiu com um iceberg e em poucas horas estava no fundo do Atlântico. Diversas pessoas desesperadas. Mas antes que todo o navio fosse submerso, Violet foi colocada a bordo de um bote salva-vidas, junto com um bebê desconhecido em seus braços. Imagina o peso de segurar uma criança desconhecida, enquanto um navio gigante afunda nas profundezas do oceano. Após passar a madrugada no bote, Violet e os outros passageiros foram salvos na manhã seguinte pelo RMS Carpathia, um navio que os resgatou no mar. E mais uma vez ela acaba saindo ilesa. Uma mulher que Violet imaginou ser a mãe da criança, pegou o bebê de seus braços sem dizer uma palavra. Mas Violet ainda não tinha terminado sua história com o mar. Em 1916, ela estava a bordo do Britannic, o irmão mais novo do Titanic, para trabalhar como enfermeira. O Britannic servia como um navio-hospital da Marinha Real Britânica, viajando entre o Reino Unido e Dardanelos no Império Otomano. Na manhã do dia 21 de novembro de 1916, durante uma missão no Mar Egeu, o navio acabou atingindo uma mina marítima e se afundou em pouco menos de uma hora. Porém, a Senhora Inafundável novamente conseguiu subir a bordo de um bote salva-vidas. Só que havia um problema. Quando lançado ao mar,
O bote acabou sendo sugado pelas hélices do navio. As hélices giravam rapidamente e a água puxava o bote com força, quase a levando para um fim trágico. Violet chegou a bater a cabeça e ficar inconsciente por um tempo. Ainda assim, ela foi salva por outros botes salva-vidas e sobreviveu com apenas um ferimento na cabeça. Agora você entende o porquê do apelido Senhora Inafundável, né? Muitas pessoas não teriam coragem de continuar trabalhando após tais desastres. Porém, Violet Jessop continuou trabalhando no mar até se aposentar nos anos 1950. Será que você teria essa coragem? Ela viveu até os 83 anos, tendo se tornado uma verdadeira lenda. Sua história não é apenas sobre sorte, mas também sobre coragem e resiliência em face de enormes tragédias. E você, já conhecia a história de Violet Jessop? O que achou? Comenta aqui embaixo e até a próxima aqui no História Desvendada.